divergir, sempre haverá o grupo que não concorda, sempre haverá o grupo que não aceita, porque ele, porque ela, porque aquele outro, tinha que ser fulano, tinha que ser ciclano. Só que a escolha não vem da terra, a escolha ministerial, ela vem do alto. Olha para mim, nessa revolução ainda. Por isso, no capítulo de número 17 de Números, Deus vai confirmar. Por que Deus confirma no 17? Porque no 16, Abirão, Coré e Datã se levantaram contra a chamada ministerial de Arão. Só que Deus não é Deus de contenda. Deus é o Deus que fala, confirma, aleluia, e fica junto para confirmar a chamada. Sabe o que Deus vai fazer? Deus dá sua autoridade. Ele poderia já matar de imediato os rebeldes e aqueles que se rebeliaram contra a autoridade de Arão. Só que Deus vai fazer primeiro? Deus vai mostrar para o rebelde que ele chama e confirma a chamada. No capítulo 16, você percebe que Arão, aleluia, vai se juntar com Abirão, Coré e Datã. Eles vão se juntar para rebeliar-se contra a autoridade da chamada de Arão com o sacerdote. Todas as vezes que alguém não está de acordo com uma chamada, ele nunca tem coragem de vir sozinho. Ele inflama mais alguns. A Bíblia diz que eles estão inflamados e vieram até Moisés, aleluia, para questionar a autoridade de Arão. Arão fica batido, Arão fica preocupado. Só que agora o Deus que chama vai entrar em ação. A Bíblia diz que Deus chama Moisés e Moisés ordena aos príncipes das 12 tribos, de cada tenda, cada um de vós, aleluia, vai pegar uma vara e vocês vão colocar a sua vara na sua tenda. Sim, e a vara que florescer, essa será aquele que foi chamado. A Bíblia diz que cada príncipe das 12 tribos, sim, pegaram suas varas e Arão pega também a sua vara. Só que na vara de Arão, a Bíblia diz que Moisés mandou escrever o nome de Arão na vara. Quando eles colocaram a vara, enterraram a vara, sim, a Bíblia diz que de um dia para o outro, de uma noite para o dia, quando virou um outro dia, que eles foram pegar a vara de cada tribo, ou de cada príncipe de cada tenda, de cada tribo, a Bíblia diz que todas as varas estavam como foram colocadas, mas a vara de Arão havia florescido. Segura para explodir. A vara de Arão havia florescido. Número 1. Número 2, a vara de Arão produziu flores. Número 3, a vara de Arão produziu renovos. Número 4, a vara de Arão produziu frutos. Glória! Era Deus confirmando a chamada de Arão. Não entendi, pastor Euler, porque a vara floresceu. Florescer aqui fala de glória. Florescer aqui fala de fogo. Sabe o que Deus está chamando? Quando eu chamo no fogo. Quando eu chamo na glória. Deus não chama ninguém, aleluia, simplesmente para ter uma chamada fria. Não, a chamada de Deus é no fogo. Pastor, tem texto bíblico? Esse no capítulo 3, o próprio irmão de Arão, quando foi chamado por Deus no deserto, onde ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, a Bíblia diz que ele viu uma sarça, o fogo pegava na sarça, olha para mim, e o fogo da sarça ardia, e a sarça não se consumia. Quando Moisés tem aquela visão, Moisés quer entrar no fogo. Quando Moisés se aproxima, Deus falou isso: Moisés, não te chegue para cá, tira a sandália dos teus pés. Por quê? Não existe chamada sem renúncia. Tem muita gente que é chamada, tem muita gente que já compreendeu a chamada, mas não quer abrir mão de alguma coisa. Deus está dizendo nessa noite: se Ele te chamou, se Ele te escolheu, se prepara para uma vida de renúncia. Deixa eu ver se tem alguém chamado por Deus aqui. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, porque a vara de Arão floresceu primeiro? Era Deus dizendo: a minha chamada com você no fogo, Arão. Porque a vara de Arão, aleluia, apresentou flores. Flores fala da essência, o rebento fala do crescimento, e o fruto fala da capacidade, da qualidade, do amadurecimento. Deus não chama, aleluia, simplesmente para você ser um menino no ministério. Não, a sua chamada tem essência, a tua chamada tem crescimento, a tua chamada terá qualidade, capacidade e amadurecimento. Todo aquele que é chamado por Deus precisa ter essência.
precisa crescer e precisa amadurecer e produzir fruto. Pastor, ele vem com Bíblia. Jesus disse em João 15,16: não escolhestes vós a mim, mas eu, Senhor, escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Olha para cá, olha para cá. Não escolhestes vós a mim. Não foi você que escolheu, foi ele que te achou. Não foi você que quis, foi ele que determinou. Não escolhestes vós a mim, mas eu, Senhor, escolhi a vós. Toda escolha vem acompanhada da capacitação divina. Por isso Jesus disse: eu escolhi a vós e vos nomeei. Aleluia. Nomear significa da autoridade. Nomear significa da capacidade. Nomear significa da instrumentalidade. Nomear significa da poder. Nomear significa da legalidade. Ali quem é chamado é nomeado. E vos nomeei. Por quê? Porque quem tem poder, quem tem capacidade, quem tem legalidade, quem tem autoridade não fica prostrado. Vai! Vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Para que tudo quanto peça ao Pai, Ele vos conceda. Pastor, o que significa isso? Significa a chamada ou a responsabilidade da chamada. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga: se Deus te chamou, você tem que frutificar. Se Deus te chamou, você não pode ficar prostrado. Se Deus te chamou, você precisa ir. Se Deus te chamou, você tem que se movimentar. Por quê? Enquanto você movimenta, você cresce. E enquanto você cresce, amadurece. E enquanto amadurece, você tem a capacidade de frutificar. Quem tem fruto tem capacidade de alimentar. Quando abre a boca, alguém se alimenta. Quando canta, alguém se alimenta. Quando ora, alguém se alimenta. Eu não sei se alguém está entendendo aqui, mas Deus te chamou. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus confia no ministério. Eita, Jesus da glória. Só que o sacerdote tinha uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade do sacerdote, pastor Euler? Primeira responsabilidade do sacerdote era com a sua vida. Oh, glória! Vou repetir. Primeira responsabilidade do sacerdote era com a sua própria vida. Por quê? Porque o sacerdote não tinha simplesmente uma responsabilidade no ato litúrgico, na liturgia do culto, ou de apresentar oferta. Ou seja, a vida do sacerdote não se resumia somente no altar. Aleluia! No altar ele tinha sacrifício, no altar ele tinha responsabilidades, no altar ele tinha o seu compromisso, mas ao sair do altar ele continuava sendo um sacerdote. Oh, glória! Eu não sei se você vai dar glória. A igreja espiritual, eu não vou pedir para dar glória, mas a igreja está entendendo. O sacerdote não se resumia simplesmente no altar, mas sair dali, isso significava a sua vida de devoção, a sua vida de obediência, a sua vida de compromisso, a sua vida de responsabilidade, a sua vida de caráter diante de Deus, diante dos homens e diante da sociedade. Tem chamado por Deus, tem testemunho. Pastor, e o que significa isso para nós, igreja? A igreja assume a responsabilidade do ministério profético e também do ministério sacerdotal. Pastor, heresia, estamos na graça do Novo Testamento, querido. Vamos para a Bíblia para não haver confusão. Apocalipse capítulo 1, versículo número 5, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Verso 6: e nos fez reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. A igreja assume a responsabilidade sacerdotal. Por isso Jesus disse para os discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal fala do caráter, luz fala do testemunho. Sal é do lado de dentro e luz é do lado de fora. Deixa eu ver se você está pegando essa palavra. Sacerdote. A igreja assume essa responsabilidade. Aleluia, Jesus.